aqui, o Flamengo encara o Corinthians nesse sábado sob comando do interino Mário Jorge mais uma vez. Confira agora as novidades do Flamengo, Roda PT. O uruguaio querido dos rubro-negros já está praticamente pronto para jogar. Após começar a semana fazendo atividades separadas, o camisa 14 está treinando com o grupo e tem chances de voltar a campo. Arrascaeta segue com um cronograma individual nos treinamentos. O meia faz trabalhos específicos de força e reequilíbrio muscular, antes e depois dos treinos, focados na recuperação total do atleta. Arrasca tem mais um treino nesta sexta, onde será definido se ele irá viajar com o restante do grupo. Varela também segue treinando com o elenco, pode pintar com opção. Já o clube informou que o volante Alan passará por um procedimento cirúrgico para retirar uma calcificação óssea no tornozelo direito. Essa não é a lesão da fascite plantar, que impede o volante de atuar desde 13 de setembro. O Flamengo vai em busca de mais uma vitória no Brasileirão e quer manter a vantagem na casa do Corinthians. Desde que o Timão inaugurou o novo estádio, o rubro-negro levou a melhor nos confrontos disputados. Em 11 jogos entre as equipes, o Fla tem 5 vitórias contra 4 do Timão. Os outros 2 duelos terminaram empatados. Inclusive, o time da Gávea foi o responsável pela maior goleada sofrida pelo Corinthians em seus domínios, 5-1. Os dois clubes vivem momentos parecidos, mas o Fla vem de uma vitória em casa. O duelo está marcado para as 9 horas da noite deste sábado. Uma vitória deixa o Fla na briga pelo G4. O ano cada vez mais se definindo, a final da Libertadores absolutamente definida entre Fluminense e Boca, esse jogo que será no Maracanã. E agora os times do Campeonato Brasileiro tentando colocar o trem no trilho. Absolutamente todos, né? O Botafogo, que é o líder e está agora com o interino Lúcio Flávio, tentando se reencontrar o seu bom futebol. O Palmeiras, que está eliminado da Libertadores, isso aconteceu ontem à noite e deixou o palmeirense bem bravo, naturalmente. E o Flamengo tentando reencontrar o seu período vitorioso, fazendo esse pequeno ajuste fino com o Mário interino e chegando o Tite em breve, que ainda não assinou. Mas não é mais o totoca da cabeça. O São Paulo. É. E aí, então, com isso, sobe o drone de Vene Casagrande, que nós temos a escalação do Flamengo. Muito bem! Assim facilita a nossa vida para fazer o programa. Me ajuda a te ajudar, é hein? isso, né? pô. Faz o básico, tá vendo, São Paulo? Faz o básico, ajuda os jornalistas. Então, o time que vai a campo contra o Corinthians, o provável time foi o que o Mário Jorge esboçou na atividade dessa sexta, é o mesmo que enfrentou o Bahia. Ou seja, ele não vai fazer nenhuma mudança e se o Arrascaeta for relacionado, fica no banco de reserva. Vamos lembrar o time do Bahia? Vamos lá. Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas. Aí teve o Pulgar, Thiago Maia, foi isso? Thiago Maia, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Pedro e o Gabigol ficando no banco de reserva novamente. Essa é a grande, digamos, novidade. Esse é o ideal? Acredito que sim, né? Você esqueceu o que você vai fazer? O quê? O programa com chicletinho. Você esqueceu? Não, foi Você natural. Não, você quiser, não quer. Quer? Ainda bem que você não tem nude de Tá mim. bom, não tem. Pode falar. Obrigado. Não, se você quiser É que eu sou continuar... igual o Romário, Fernando, entendeu? O Romário jogava com chiclete. Eu, porra, na hora sextou, entendeu? Tem que meter gol. Tem um artilheiro que mastiga chiclete, que se chama Tiquinho Soares. É verdade, também. Ô. Só não pode fazer igual a Luiz, que botou 4 chicletes na boca e quase morreu quando jogava pelo gol. Isso! Um beijo para Wagner, de 95, grande goleiro que também mastigava chiclete durante as partidas. Um beijo pro Wagner. Você acha que esse é o Flamengo caminhando? Eu acho que sim. O Rossi, o personagem? É o que eu falei, cara. Gabigol, o Matheus no banco. Cunha, no momento que a gente estava discutindo aqui, ele não era um cara, não era um problema. Mas o Matheus Cunha também não era aquele goleiro para um time que tem mais de 30 milhões de reais de investimento que você fala assim, esse é o meu goleiro, esse é o cara que eu quero se você tivesse no meu gol. Poderia acontecer igual a Luísa. Então eu acho que o Rossi, pela experiência que ele tem, pela bagagem, ele é o ideal. Ele é um goleiro do tamanho do Flamengo. Agora, se você for olhar à frente, cara, eu já falei isso aqui. O Gabigol tá em péssima fase, mas o Pedro também. Então eu acho que assim, pro Gabigol retomar essa vaga, ele vai ter que entrar melhor dentro das partidas, ele vai ter que se dedicar mais, porque infelizmente, como ele está no banco, quando ele entra, eu não vejo o Gabigol se destacando para poder tomar a vaga do Pedro. Então eu acho que a escolha do Pedro, ela acaba sendo mais coerente. Ô, Vini, como sentiu o Pedro, né? Tudo que aconteceu dentro dessa temporada. E a gente não pode nem falar que é por ser, talvez, tem pouca experiência, que ele já tem até uma certa experiência, mas que você vê personagens como o Everton Ribeiro, muito experiente,
sentindo o clima que estava no Flamengo. E no último jogo, o Pedrosa destacou muito bem aqui, o cara, a gente relembra que ele é um fora de série. Ele é um cara que faz totalmente a diferença, principalmente quando ele está à vontade. E o Pedro deu para ver que é esse personagem. Tudo bem que ele foi um foco principal, com essa questão agressiva que começa o Flamengo, começa com um problema onde ele toma um soco no ambiente de trabalho dele. Isso deve ser muito difícil, né? Fernando, eu não consigo nem julgar o Pedro ou criticar o Pedro, até porque eu já falei isso aqui várias vezes e volto a repetir. O Pedro, se ele pudesse, ele nem estaria mais vestindo a camisa do Flamengo. Ele recebeu oportunidades, recebeu propostas para poder se despedir do Flamengo durante a janela de transferência. Um clube que fez uma proposta oficial ao Flamengo foi o Benfica. O Pedro queria ir e por ele nem estaria mais no Flamengo. Então assim, eu não consigo criticar. Óbvio que vai chegar um determinado momento que ele vai ter que retomar um bom futebol. Acho que esse momento será quando o novo treinador chegar. Finalizando a contratação do Tite, por exemplo, o Tite já levou o Pedro para a Copa do Mundo. Não vai deixar sair. Não vai, exatamente, não vai deixar sair. Vai ter uma conversa. Enfim, até uma curiosidade nos bastidores, o Pedro até trocou de empresário. Ele agora está sendo representado por Juliano Bertolucci. Então eu não duvido nada. É um grande empresário. É um grande empresário. Eu não duvido nada que ele chegue com uma proposta aí na próxima janela de transferência. Tudo vai depender do que vai acontecer com o Pedro e com o Flamengo nessa reta final de 2023 e com o novo treinador também. Ou a gente pode dizer, fazer uma leitura, que o Pedro queria tanto estar no Flamengo que ele até em algum momento abriu mão da seleção pelo Flamengo. Que quando o Brasil inteiro fala Pedro no banco, ano que vai ter convocação, ano de Copa do Mundo, como ele vai mostrar o trabalho dele, e ele escolheu permanecer. E aí depois, coisas de Deus, né, os deuses do futebol e o Deus maior que é o nosso, que bota o Dorival ali no caminho desse menino e põe ele para encontrar o Gabigol juntos dentro de campo, o único que conseguiu fazer isso acontecer, e isso dá a vaga da seleção pro Pedro. Então, assim, eu acredito que não vai ser mais um desafio, ainda mais chegando um Tite, chegando uma organização e um cara que gosta do Pedro, provavelmente ele vai repensar muito essa questão dessa saída. O Tite não gosta do Pedro, ele ama o Pedro. Essa é uma grande diferença. Ele é apaixonado pelo futebol do Pedro. E o Everton também, né? E o Everton também, obviamente, foi o cara que ele levou para a Copa do Mundo. A confiança, ela vai ser extremamente necessária. A questão do Pedro é que ele não abriu mão só da seleção naquele momento, ele abriu mão da Europa. A cada tempo que passa, é mais difícil dele ir para a Europa. Quando ele escolhe ficar no Flamengo e acredita que vai vencer no Flamengo e vence, isso é uma escolha do jogador e que muita gente criticava. A gente não achava que era, Pedro, você está desperdiçando o seu talento. E ele preferiu ficar. E como você bem pontuou, o Dorival conseguiu fazer isso. Agora, com a chegada do Tite, cara, eu não falo só do Pedro não, Fernanda. É o time inteiro que tem capacidade de evoluir. O time inteiro tem capacidade de voltar ao que eles sabem fazer, que é jogar futebol, que é mostrar o seu talento. Então, eu já falei aqui, o Tite sobra no Brasil e o Flamengo tem a oportunidade, organizando e dando carta branca pro Tite, de voltar a ser aquele time que mete medo no adversário, que conquista título, que é o Flamengo de fato e que não foi nem perto esse ano.